Graça e paz, queridos, bom dia. Vamos continuando nosso ano de treinamento. Gálatas, capítulo de número 2. Vamos ler do 1 ao 10. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação, e expus diante deles o evangelho que eu prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo e nos reduzir à escravidão. Não submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora dada, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que eu me esforcei por fazer. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo aos Gálatas aqui, narrando o momento em que ele, depois de ficar um tempo, depois de convertido, ele volta para Tarso. Ele fica lá durante quase uma década, ilhado, fazendo um trabalho ali na sua região, porque ele não tinha um reconhecimento, as pessoas não acreditavam no ministério dele. Ainda o viam como um perseguidor de cristãos. Mas então surge Barnabé. Barnabé é um homem que tinha muita estima com os apóstolos, com os discípulos do Senhor. E Barnabé o traz para perto. E junto com Paulo e junto com Tito, eles chegam em Jerusalém, encontram com os outros discípulos, e ali as coisas acontecem diferente. Interessante que o apóstolo Paulo ele fala de Tito, um rapaz novo que estava com ele, caminhando com ele, um discípulo de Paulo. E ele chega junto e fala assim: olha, interessante que Tito, que estava comigo, não foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Daí ele diz que essa questão ela foi levantada, porque o povo ainda vivia debaixo do jugo da lei. Eles ainda viviam debaixo do jugo de você precisa fazer isso, você precisa fazer esse caminho, se você quer ser salvo, é essa a porta que você tem que passar. Mas o apóstolo Paulo defendia o contrário. Já defendia a salvação em Cristo, a salvação na graça, a salvação no amor de Cristo. E sendo que a única condição era crer, sendo que a única condição era acreditar nessa obra redentora e reconhecer que o Senhor é o nosso Salvador. E eles começam a defender essa tese. E aqueles que pareciam influentes, que antes tentavam direcioná-los para fazer isso, o apóstolo Paulo diz assim: olha, essas pessoas influentes, elas não me acrescentaram nada. Pelo contrário, elas entenderam que Deus tinha colocado um chamado no meu coração, um chamado de pregar um evangelho diferente, um chamado de falar da salvação de uma forma que não tinha sido falada ainda. E eu tenho que fazer isso para todos os gentios, porque a salvação ela não compete somente aos judeus. Assim, competiria, mas as portas foram abertas para que toda a humanidade pudesse ser salva. E o apóstolo Paulo foi chamado exatamente para que ele pudesse propagar isso. E quando todos reconheceram isso, diz que essa história também narrada lá em Atos, diz que os discípulos, Tiago, Pedro e João, as colunas da igreja, estenderam a mão para Paulo e falaram assim: agora nós entendemos o teu chamado. Agora nós entendemos aquilo que o Senhor tem para você. E deram alguns conselhos para que Paulo pudesse seguir o seu caminho. E assim Paulo fez. O que eu gostaria de destacar nesse dia, em relação a isso, é que existem pessoas chamadas para as mais diversas áreas. O apóstolo Paulo tinha um chamado direcionado para gentios, para abrir igrejas onde não tinha igrejas, para levar o evangelho onde o evangelho não tinha chego. O apóstolo Paulo não estava preocupado em ficar crescendo dentro de uma mesma comunidade, nem de assumir o pastoreio de uma determinada região. Alguns outros já tinham sido levantados para isso. Paulo, pelo contrário, ele tinha algo direcionado para a vida dele. Era andar por todos os cantos que ele pudesse, por todos os países, por todos os povoados, anunciando ao Senhor, aos gentios, aqueles que não tinham nem a base do que era servir a Deus. O apóstolo Paulo discipulou, treinou, e assim ele seguiu o seu caminho.
até se tornar esse homem que nós respeitamos e reconhecemos tanto. Que seja assim conosco, que nós possamos olhar para o nosso chamado, olhar para onde estamos inseridos e descobrir o que o Senhor quer de nós. Que com certeza seremos instrumentos do Senhor abençoados na nossa geração. Deus abençoe você. Eu sou o pastor Rafael. Esse é o Ano do Treinamento. Graça e paz, querido. Até amanhã. Tchau, tchau.